Capítulo 4 Cristo não apagará o pavio que fumega. A segunda observação concernente aos inícios fracos e pequenos da graça é que Cristo não apagará o pavio que fumega. Isso é assim por duas razões principais. A primeira, porque essa fagulha é do céu, é dele próprio, é acesa por seu próprio Espírito. E a segunda é que ela tende à glória de sua poderosa graça em seus filhos, para que ele preserve a luz no meio das trevas, uma fagulha no meio das crescentes águas da corrupção. A menor fagulha de graça é preciosa. Há uma especial bênção naquela pequena centelha. Como quando se acha mosto num cacho de uvas, dizem: não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos. Isaías 65:8. Vemos como nosso Salvador Cristo suportou Tomé em sua dúvida, João 20:27, e os dois discípulos que iam a Emaús, que vacilavam quanto a se ele veio para redimir a Israel ou não, Lucas 24:21. Ele não apagou aquela luz em Pedro, o qual não foi suprimido. Esse o negou, mas ele não negou a Pedro. Lucas 22:61. Se quiseres, podes, disse um pobre homem no Evangelho, Mateus 8:2. Se tu podes fazer alguma coisa, disse um outro em Marcos 9:22. Ambos eram pavios que fumegavam. Nenhum deles foi apagado. Se Cristo houvesse permanecido em sua grandeza, ele teria rejeitado aquele que veio com o seu si. Porém, ele responde ao si dele com uma concessão graciosa e absoluta. Quero ser limpo. A mulher que estava enferma de um fluxo não fez senão tocar com uma mão trêmula e só na orla de seu vestido, mas foi embora curada e consolada ao mesmo tempo. Nas 7 igrejas, Apocalipse 2 e 3, vemos que Cristo reconhece e acalenta tudo que era bom nelas. Porque os discípulos dormiram devido à enfermidade, estando oprimidos pela tristeza, nosso Salvador Cristo prepara-lhes uma confortável desculpa. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Se Cristo não fosse misericordioso, ele malograria em seus próprios objetivos. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Salmo 130:4. Agora todos somos bem-vindos para vir sob aquele pendão de amor que ele espalha sobre os seus. A ti virá toda a carne. Salmo 65:2. Ele usa de moderação e cuidado, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Isaías 57:16. O coração de Cristo se compadeceu, diz o texto, quando ele viu o povo sem comida, para que não desfaleça no caminho. Mateus 15:32. Muito mais ele terá consideração ao impedir nossos desfalecimentos espirituais. Sustenta o fraco. Aqui vemos as disposições opostas da santa natureza de Cristo e da natureza impura do homem. Esse, por um pouco de fumaça, apagará a luz. Cristo, nós vemos, sempre trata com carinho, mesmo nos mais ínfimos começos. Como ele aguentou as muitas imperfeições de seus pobres discípulos? Se ele asperamente os confrontava, era em amor, e para que pudessem eles brilhar com mais intensidade. Podemos nós ter um melhor padrão para seguir do que esse dele, por quem esperamos ser salvos? Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Romanos 15:1. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. 1 Coríntios 9:22. Oh, que houvesse mais dessa disposição para ganhar e vencer em alguns. Muitos, no que depende de nós, estão perdidos por falta de encorajamento. Veja como aquele fiel pescador de homens, o apóstolo Paulo, labuta para conquistar seu juiz. Sei que crês nos profetas, Atos 26:27.
e então lhe deseja todo o bem salvífico, com exceção das cadeias. Ele podia tê-las acrescentado também, mas não queria desencorajar aquele a quem respondeu. Ele, portanto, desejava a Agripa somente aquilo que era bom na religião. Quão cuidadoso era nosso bendito Salvador para com os pequeninos, para que não fossem eles ofendidos. Como ele defende seus discípulos das maliciosas acusações dos fariseus. Quão cuidadoso era para não pôr vinho novo em odres velhos, Mateus 9,17, para não alienar os noviços por causa da austeridade da religião, como alguns o fazem sem prudência. Oh, diz ele, eles terão tempo para jejuar quando eu tiver ido, e vigor para fazerem jejuns quando o Espírito Santo estiver com eles. Não é o melhor caminho assaltar os novos iniciados com questões menores, mas mostrar-lhes um mais excelente caminho e treiná-los nos pontos fundamentais. Depois, não acreditarão em outras coisas. Não é errado esconder seus defeitos, desculpar algumas falhas, recomendar suas ações, encorajar seu progresso, remover-lhes todas as dificuldades do caminho, auxiliá-los de toda maneira para suportarem o jugo da religião com maior facilidade, trazê-los ao amor de Deus e ao seu serviço, para que eles não adquiram desgosto por ela antes que a conheçam. Na maior parte, vemos que Cristo implanta aos novos crentes um amor que chamamos o primeiro amor deles, Apocalipse 2,4, para levá-los ao longo de sua profissão de fé com maior deleite e não expô-los às cruzes antes que tenham reunido forças, como nós enterramos mudas e as cercamos do clima até que tenham raízes. Misericórdia para com outros deve nos mover a negar a nós mesmos em nossas liberdades com frequência, caso ofendam os fracos. São os pequeninos que são ofendidos, Mateus 18,6. Os mais fracos são mais prontos a se julgarem desprezados. Portanto, devemos ser mais cuidadosos para lhes dar satisfação. Seria uma boa disputa entre os cristãos entre labutar para não cometer ofensa alguma e a outra para não levar em conta nenhuma. Os melhores homens são severos para consigo mesmos, mas compassivos para com os outros. Todavia, as pessoas não devem se cansar e consumir a paciência dos outros, nem deve o mais fraco exigir moderação dos outros de modo a confiar na indulgência deles e assim descansar em suas próprias fraquezas, com perigo para suas próprias almas e escândalo à Igreja. Nem devem eles desprezar os dons de Deus nos outros, os quais a graça ensina a honrar, seja onde forem encontrados, mas saibam suas partes e lugar, e não se encarreguem de coisa alguma além de sua medida, as quais podem tornar suas pessoas e seu caso obnoxos ao ponto de desdém. Quando a cegueira e o atrevimento, a ignorância e a arrogância, a fraqueza e a obstinação encontram-se nos homens, isso os torna odiosos a Deus, opressivos em sociedade, perigosos em seus conselhos, perturbadores nos melhores intentos, intratáveis e incapazes de melhor orientação, miseráveis no resultado. Onde Cristo mostra seu gracioso poder na fraqueza, ele o faz deixando que os homens entendam a si mesmos para que gerem humildade e exaltem o amor de Deus a tais como eles o são. Ele o faz como um preservativo contra o desencorajamento da fraqueza, para trazer os homens a uma menor distância da graça, como uma vantagem à pobreza de espírito, em vez da grandeza de condição e talentos que dão à natureza corrupta combustível para o orgulho. Cristo a ninguém recusa pela fraqueza de talentos, para que ninguém fique descorçoado, mas a ninguém aceita pela grandeza, a fim de que ninguém seja elevado com aquilo que é de tão pouca estima para Deus. Não é grande coisa quão estulto o erudito fica quando Cristo assume a responsabilidade de ser o professor dele. Ele que, assim como prescreve o que é para compreender, assim também dá a compreensão mesma, até ao mais simples. A Igreja sofre muito por parte dos fracos, portanto,
Podemos defender nossa liberdade para lidar com eles, ainda que com indulgência, todavia, a miúde diretamente. O escopo do verdadeiro amor é melhorar a outra parte, algo que o encobrimento frequentemente impede. Com alguns, um espírito de docilidade persuade na maioria das vezes, mas com outros, um cajado. Alguns têm de ser arrebatados do fogo, Judas 23, com violência, e bendirão a Deus por nós no dia da visitação. Vemos que nosso Salvador multiplica desgraça sobre desgraça quando tem de tratar com hipócritas de corações endurecidos, Mateus 23, 13. Pois eles necessitam de convicção mais forte do que os pecadores desabridos, porque sua vontade é má e, por conseguinte, comumente sua conversão é violenta. Um nó duro deve ter uma cunha correspondente, de outro modo, em cruel lástima, traímos suas almas. Uma reprimenda severa, por vezes, é uma preciosa pérola e um doce bálsamo. As feridas dos pecadores cheios de confiança não serão curadas com palavras doces. O Espírito Santo veio tanto em línguas de fogo quanto na semelhança de pomba, e o mesmo Espírito concederá um espírito de prudência e circunspecção, que é o sal para temperar todas as nossas palavras e ações. E tal sabedoria ensinar-nos-á a dizer a seu tempo uma boa palavra, Isaías 54. Tanto a alma fastigada quanto a autoconfiante igualmente. E de fato ele carece de uma língua erudita, a qual ou levantará ou lançará ao chão, ainda que aqui fale eu de docilidade para com aqueles que estão fracos e sensíveis a ela. Esses devemos levar com gentileza e guiar suavemente, como Jacó fazia com seu gado, Gênesis 33, 14, de acordo com os passos deles e na medida que suas crianças eram aptas a aguentar. Os cristãos fracos são como copos que, em uso, quebram-se com a menor violência. Contudo, se delicadamente manejados, continuarão por um longo tempo. Essa honra do uso com delicadeza nós damos aos vasos mais fracos, 1 Pedro 3,7, pelos quais preservaremos ambos, e da mesma forma, tornamo-los úteis à Igreja e a nós mesmos. Em corpos enfermos, se todos os maus humores forem purgados, você purgará a vida e tudo mais. Logo, embora Deus diga, purificarei a eles, como se purifica a prata, Zacarias 13, 9, também disse, te purifiquei, mas não como a prata, Isaías 48, 10. Isto é, não com tanta exatidão, de modo a não deixar nenhum refúgio remanescente, pois tem respeito pela nossa fraqueza. O refinamento perfeito é para o outro mundo, para o mundo das almas dos homens perfeitos.